Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano que passa a transmitir da Basílica de Santa Maria Maior a segunda meditação do Papa Francisco nesta quinta-feira dedicada aos exercícios espirituais com os sacerdotes. Santo Padre acaba de entrar pela nova central da Basílica de Nossa Senhora. A primeira Basílica de Nossa Senhora, com um ramo de flores. Naturalmente, Padre Geraldo que está comigo, Silvonei José, Padre Geraldo Maia, reitor do nosso Pio Brasileiro. Papa, naturalmente, vai a Nossa Senhora, como faz sempre quando vai a Santa Maria Maior. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Vaticano. É um costume do Papa Francisco ir diante deste quadro venerável, antiquíssimo, chamado Salus Populi Romani, Maria, que tem esse título aqui na cidade de Roma, Salvação do povo de Roma. O quadro sempre invocado, este ícone especial, invocado especialmente em tempos de flagelos, de dificuldades na história de Roma. E o Papa tem essa devoção bonita. Sempre quando ele vai em viagem, ele vem depositar um buquê de flores. Iniciamos com o canto da Salve Regina, que acompanhamos todos. É muito emocionante ouvirmos este coro de sacerdotes cantando Salve Regina e o Santo Padre com este ato de devoção diante do ícone de Nossa Senhora, salvação do povo de Roma, Salus Populi Romani. O Papa Francisco tem uma devoção toda especial a este ícone. Sempre quando ele sai em viagem, quando ele retorna, ele faz esse gesto de oferecer um buquê de flores a Nossa Senhora diante deste ícone bonito na igreja de Santa Maria Maggiore, uma das primeiras igrejas do Ocidente dedicadas a Nossa Senhora. É a segunda meditação do Santo Padre. Já tivemos a primeira na Basílica de São João de Latrão e agora a segunda, que será dedicada ao receptáculo da misericórdia. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Este é o início da hora média, agora a hora sexta. O hino do Jubileu. Misericordia
Rendiamo grazie al Padre perché è buono, in eterno misericordia eius. Ha creato il mondo con sapienza, in eterno misericordia eius. Conduce il suo popolo nella storia, in eterno misericordia eius. Perdona e accoglie i suoi figli, in eterno misericordia eius. Misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater. Give thanks to the sunlight of the nations, in eterno misericordia eius. He loved us with a heart of flesh, in eterno misericordia eius. As we receive from him, let us also give to him, in eterno misericordia eius. Hearts open to those who hunger and thirst, in eterno misericordia eius. Misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater, misericorde sicut Pater. Teremos agora a leitura do Salmo 122. É a hora média, a sexta. Piedade de nós, Senhor, e que vive nos céus. Até levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós tem piedade. Pietà di noi, Signore, pietà Tende di noi. piedade, ó Già Senhor, troppo tende ci hanno piedade. colmato di Já é scherni. demais esse desprezo. Noi siamo troppo sazi Estamos degli scherni dei fartos do gaudenti, escárnio dos del ricaços disprezzo dei superbi. e do desprezo dos soberbos. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Segunda antífona. Segundo o Salmo Il nostro 123, aiuto è nel nome del Signore. o nosso auxílio está no nome do Se Senhor. il Signore non fosse stato con noi, lo dica a Israele. Se o Senhor Se não il estivesse ao Signore nosso non lado, fosse que eu stato con diga a Israel noi, neste quando momento, uomini se ci o Senhor não assediano. estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado,
no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. Então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. E allo Spirito Santo. Temos a terceira antífona e o Salmo 124. Depois a leitura breve de Amós e a meditação do Papa Francisco. Será a segunda meditação desse retiro espiritual. Segunda, o teu povo, Senhor, agora e sempre. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião. Nada o pode abalar, porque é firme para sempre. Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção, desde agora e para sempre e pelos séculos afora. O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo o domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos, para os justos não mancharem suas mãos na iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto o coração. Mas os que seguem maus caminhos, castigai-o com os maus. Que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. A leitura agora de Amós, capítulo 5, versículo 8. Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, Aquele que fez as estrelas das Pleiades e o Orion, e transforma as trevas em manhã, e estende sobre o dia a escuridão da noite, aquele que reúne as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Oração. E depois nós teremos a segunda meditação do Papa Francisco. Essa segunda meditação que é centrada na temática o receptáculo da misericórdia. Tivemos já a primeira meditação na Basílica de São João. Diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor. Deus onipotente, em vós não há trevas nem escuridão. Fazei que vossa luz resplandeça sobre nós, e acolhendo vossos preceitos com alegria, seguimos fielmente o vosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Benedicamus Domino. Temos agora então a segunda meditação. O Santo Padre, recordamos, está fazendo a meditação em italiano. Presença de sacerdotes provenientes de várias partes do mundo e com serviço, inclusive, de tradução simultânea para aqueles que não entendem o italiano. Depois de termos rezado sobre a dignidade vergonhosa, vergonha com dignidade, que é a própria misericórdia, o lugar da misericórdia. Vamos agora, nesta meditação,
sul ricettacolo sobre della o misericordia. receptáculo da misericórdia. È semplice. É muito simples. Eu poderia dizer uma frase e ir embora. E não só. O receptáculo da misericórdia é o nosso pecado. É simples. Mas muitas vezes acontece que o nosso pecado é como um coador, como um cântaro furado, por onde se perde a graça em pouco tempo. Porque o meu povo cometeu um duplo crime. Abandonou-me a mim, nascente de águas vivas, e construiu cisternas para si, cisternas rotas, que não podem reter as águas. Jeremias 2:13. Daí a necessidade que o Senhor lembra explicitamente a Pedro de perdoar 70 vezes 7. Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus não se cansa de perdoar, mesmo quando vê que a sua graça parece não conseguir criar raízes fortes no terreno do nosso coração. Quando vê que o caminho é duro, agreste e pedregoso. Simplesmente porque Deus não pode ser plagiado. E por isso Ele sempre perdoa, não se cansa de perdoar. Ele volta a semear a sua misericórdia e volta 70 vezes 7 trazer o seu perdão. Corações recriados. Porém, podemos dar mais um passo nessa misericórdia de Deus, que é sempre maior que a nossa consciência de pecado. O Senhor não só não se cansa de perdoar, mas também renova o odre em que recebemos o seu perdão. Usa um odre novo para o vinho novo da sua misericórdia, para que não se perca sequer o odre velho. E aquele odre é a sua própria misericórdia. A sua misericórdia experimentada em nós mesmos e posta em prática por nós, ajudando os outros. O coração misericordiado não é um coração remendado, mas um coração novo, recriado. Aquele coração de que fala Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova e dá firmeza ao meu espírito. Esse coração novo, recriado, é um bom recipiente. A liturgia expressa a alma da igreja quando nos faz dizer esta bela oração encantadora: Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem, e de modo mais admirável o redimistes. Nos criou à sua imagem e não recriado. Isso na Vigília Pascal. Portanto, essa segunda criação é ainda mais admirável do que a primeira. É um coração que se reconhece recriado graças à fusão da sua miséria com o perdão de Deus. É a fusão da sua miséria com o perdão de Deus.
E por isso é um coração misericordiado e misericordioso. Ou seja, experimenta os benefícios que a graça opera sobre a sua ferida e o seu pecado. Sente que a misericórdia pacifica a sua culpa, inunda de amor a sua aridez, reacende a sua esperança. Por isso, quando ao mesmo tempo e com a mesma graça, perdoa a quem tem qualquer dívida para com ele e se compadece dos que também são pecadores, esta misericórdia lança raízes numa terra boa, onde a água não se perde, mas dá vida. No exercício desta misericórdia que repara o mal alheio, não há ninguém melhor para ajudar a curá-lo do que a pessoa que possui viva a sensação de ter sido misericordiada do mesmo mal. Olhe para si mesmo. Recorde-se da sua história. Conte a sua história. E ali você vai encontrar tanta misericórdia. Vemos como, entre aqueles que trabalham com viciados, as pessoas que melhor compreenderam, ajudam e sabem exigir dos outros, são habitualmente aqueles que foram resgatados. E o melhor confessor costuma ser o que melhor se confessa. Podemos fazer a pergunta: como eu me confesso? Quase todos os grandes santos foram grandes pecadores. Ou como Santa Teresinha, estavam cientes de que se devia à pura graça preveniente o fato de não o serem. Assim, o verdadeiro recipiente da misericórdia é a própria misericórdia que cada um recebeu e lhe recriou o coração, que é o odre novo de que fala Jesus. Lucas 5,37. O poço sanado. Encontramos-nos assim no âmbito do mistério do Filho de Jesus, que é a misericórdia do Pai feita carne. A imagem definitiva do receptáculo da misericórdia nós encontramos através das chagas do Senhor ressuscitado. Imagem dos vestígios do pecado cancelado por Deus, que não se apaga totalmente, nem supura. São cicatrizes, não uma ferida purulenta. As chagas do Senhor. São Bernardo há 2 sermões muito bonitos sobre as chagas. Ali, nas chagas do Senhor, encontramos a misericórdia. Ele é corajoso. Você se sente perdido? Entre ali. Entre nas vísceras do Senhor. Ali você vai encontrar misericórdia. Na sensibilidade própria das cicatrizes, que nos lembram a ferida, sem doer muito, e a cura, sem nos esquecermos da fragilidade. Lá tem a sua sede a misericórdia divina, nas nossas cicatrizes.
piaghe del Signore As chagas do Senhor permanecem. le ha portato con sé. Levou consigo Il corpo bellissimo, o corpo belíssimo, gli invidi non ci sono, ma as le marcas não, piaghe li ha mas as chagas sim. Ele levou consigo. e le nostre cicatrici. E as nossas cicatrizes. A tutti noi succede A quando todos nós acontece que andiamo vamos a una visita medica, a uma visita médica, abbiamo qualche cicatrice. temos qualquer cicatriz, mas o que é isso aí? Questo intervento Essa, cosa era, no? essa operação da onde? Guardiamo le cicatrici. E olhamos para a cicatriz da alma. Intervento che hai fatto tu con la tua misericordia. Essa intervenção que você fez com a tua misericórdia, que você curou. Nella sensibilità di Cristo risorto, A sensibilidade de Cristo ressuscitado, que conserva as suas chagas não só nos pés e nas mãos, mas também no próprio coração, que é um coração chagado, encontramos o justo sentido do pecado e da graça. É ali, no coração chagado, com as chagas. contemplando Ao contemplar o coração com chagas do Senhor, ci specchiamo, espelhamo-nos nele. Si assomigliano il nostro cuore e il Assemelham-se o nosso coração e o dele, che entrambi no fato que os dois estão chagados e ressuscitados. Mas sabemos que o seu era puro amor e ficou chagado porque aceitou tornar-se vulnerável, il nostro cuore invece enquanto o nosso pura piaga era pura chaga que ficou curada di essere amato. porque aceitou ser amada. In quell'accettazione Naquela aceitação, si fa il recettacolo da você faz o receptáculo da misericórdia. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, momento do encontro do Santo Padre com os sacerdotes, a sua segunda meditação nesse retiro espiritual que já iniciou i nostri santi na Basílica de São João de Latrão. Os nossos santos receberam a misericórdia. altri che si sono lasciati richiamare Podemos contemplar outros que se deixaram recriar o coração pela misericórdia e fixar em que receptáculo a receberam. la riceve nel Paulo duro e inflessibile recebe a misericórdia no receptáculo duro e inflexível do seu juízo, modelado pela lei. sua durezza di giudizio A sua dureza de juízo ad essere un impelia-o a ser um perseguidor. lo trasforma A misericórdia o transforma, de tal maneira que, ao mesmo tempo que se consagra a buscar os mais afastados, ou seja, os de mentalidade pagã, é também o mais compreensivo e misericordioso para com aqueles que eram como tinham sido ele. considerato anatema Paulo não se importava de ser considerado anátema, contanto que se salvasse os seus. non giudicando O seu juízo se consolida não se julgando sequer a si mesmo, da un Dio mas deixando-se justificar por um Deus que é maior do que a sua consciência, fazendo um apelo para um advogado que é fiel, Jesus Cristo, niente de cujo amor nada e ninguém o pode separar. la radicalità dei giudizi A radicalidade dos juízos de Paulo sobre a misericórdia incondicional de Deus, supera la ferita que supera a ferida de fundo, che abbiamo é que nos faz ter duas leis, della carne e quella a lei da carne e a do espírito. É assim porque o recipiente de uma mente sensível, a absolutidade do caráter da verdade, foi ferido precisamente onde a lei e a luz se tornam uma armadilha. O famoso espinho que o Senhor não lhe tira é o receptáculo onde Paulo recebe a misericórdia do Senhor. Pietro Pedro
recebe a misericórdia na sua presunção de um homem sensato. Era sensato com o firme e experimentado bom senso de um pescador, que sabe por experiência quando se pode pescar e quando não. É a sensatez de alguém que, quando se entusiasma em caminhar sobre as águas e obter uma pesca milagrosa, e assim, olhando para si mesmo, sabe pedir ajuda ao único que o pode salvar. Este Pedro foi curado na ferida mais profunda que se pode ter. A mais profunda. Aquela de renegar o amigo. E o fizeram papa. Talvez tenha a ver com essa censura de Paulo quando lhe atira na cara a sua duplicidade. Poderia parecer que Paulo sentisse que fora o pior antes de conhecer Cristo. Mas Pedro, depois de o conhecer, o havia renegado. Mas o fato de ter sido curado nisso transformou Pedro num pastor misericordioso, numa pedra sólida, sobre a qual sempre se pode construir, porque é pedra frágil que foi curada. Pedra frágil que foi curada, e não uma pedra que na sua contundência faz tropeçar o mais fraco. Pedro é o discípulo que o Senhor mais corrige no Evangelho. É o mais corrigido. Jesus o corrige constantemente. Corrige constantemente. Até o momento último, quando ele diz: que tens tu com isso? Tu segue-me. A tradição diz que Jesus lhe apareceu de novo quando Pedro está para fugir de Roma. O sinal de Pedro crucificado, de cabeça para baixo, é talvez o mais eloquente deste receptáculo de uma cabeça dura, que para receber misericórdia, se coloca para baixo, mesmo quando está para dar o testemunho supremo de amor ao seu Senhor. Pedro não quer terminar a sua vida dizendo: eu já aprendi a lição, mas sim, dado que a minha cabeça nunca vai aprender, viro-a para baixo. E acima de tudo, os pés que lavou o Senhor. Estes pés são para Pedro o receptáculo através do qual recebe a misericórdia do seu amigo e Senhor. João será curado no seu orgulho de querer reparar o mal com fogo e acabará por ser aquele que escreve filhinhos meus, parecendo um daqueles avôzinhos bons que só falam de amor. Ele que fora o filho do trovão. Agostinho foi curado na sua nostalgia de ter chegado tarde à meta. E isto o fez sofrer muito. E nesta nostalgia que ele foi salvo. Tarde te amei. E encontrará a maneira criativa de encher de amor o tempo perdido, escrevendo as suas confissões. Francisco recebeu de uma forma muito especial sua misericórdia em muitos momentos de sua vida. Talvez o receptáculo definitivo que se tornou em chagas reais. Mais do que beijar o leproso, desposar-se com a senhora pobreza, sentir toda a criatura como irmã,
terá sido o dever de guardar em silêncio misericordioso a ordem que fundara. Aqui eu encontro a grande verdade de Francisco. O dever de cuidar em silêncio misericordioso a ordem que havia fundada. Esse é o grande receptáculo da misericórdia em Francisco. Francisco vê que os seus irmãos se dividem tomando por bandeira a própria pobreza. O diabo faz-nos lutar entre nós, defendendo as coisas mais santas, mas com o espírito mau. É isso. Inácio foi curado na sua vaidade. E se isso foi o recipiente, podemos intuir quão grande era aquele desejo de vanglória, que foi recriado uma tal busca da maior glória de Deus. No diário de um pároco de aldeia, Bernanou nos apresenta a vida de um pároco de aldeia, inspirando-se na vida do santo cura d'Ars. Há 2 parágrafos muito belos que descrevem os pensamentos íntimos do pároco nos últimos momentos da sua inesperada doença. Nas últimas semanas, que Deus me conceda continuar carregando a carga, a responsabilidade da paróquia, vou procurar agir menos preocupado com o futuro. Vou trabalhar só para o presente. Essa espécie de trabalho parece feita à minha medida, pois só tenho sucesso nas pequenas coisas. E se frequentemente fui provado pela ansiedade, tenho de reconhecer que triunfo nas minúsculas alegrias. Um recipiente da misericórdia, pequenino, tem a ver com as minúsculas alegrias da nossa vida pastoral, onde podemos receber e exercitar a misericórdia infinita do Pai em pequenos gestos. Os pequenos gestos do Padre, pequenos gestos. Outra passagem diz: tudo já acabou. Aquela espécie de desconfiança que tinha de mim, da minha pessoa, acaba de dissipar-se. Creio que para sempre. A luta terminou. Já não vejo a razão para ela. Reconciliei-me comigo mesmo, com estes despojos que sou. Odiar-se é mais fácil do que se crê. A graça é esquecer-se. Entretanto, se todo orgulho morresse em nós, a graça das graças seria apenas amar-se a si mesmo humildemente, como um qualquer dos membros sofredores de Jesus Cristo. Eis aqui o recipiente, amar-se humildemente a si mesmo, como um qualquer dos membros sofredores de Jesus Cristo. É um recipiente comum, como um velho cântaro que podemos pedir emprestado aos mais pobres. O cura Brochero, da minha pátria, da Argentina, um beato argentino, que em breve será canonizado, deixou-se trabalhar o coração pela misericórdia de Deus. O seu receptáculo acabou por ser o seu próprio corpo leproso.
Egli che sognava di morire galoppando, Ele que sonhava morrer cavalgando, atravessando algum rio da serra para ir dar a unção a algum doente. Uma das suas últimas frases foi: non c'è gloria não há compiuta glória in perfeita nesta vida. questa. E questo ci farà pensare, non c'è gloria compiuta in questa vita. Isso nos faz pensar, não há glória perfeita nesta vida. Eu estou muito conformado com o que me fez comigo quanto à vista, por isso eu lhe dou muitas graças. Fatto cieco. A lepra não Quando havia ero in feito grado cego. di servire l'umanità, Enquanto pude servir a humanidade, conservou-me íntegros e robustos os meus sentidos. Hoje, mi já ha que não privato posso, di uno dei sensi del inutilizou-me um dos In sentidos questo do corpo. mondo non c'è Neste mundo, não há glória perfeita. piene di miseria. Estamos cheios de misérias. Molte volte le nostre cose Muitas rimangono vezes, a as nossas metà. coisas ficam a E meio. pertanto, E por isso, uscire da sair se de stessi si è mesmo sempre una grazia. é sempre uma graça. Ci viene concesso Seja-nos lasciare concedido le cose, deixar as perché coisas, le benedica para que e o le Senhor perfezioni. as abençoe e aperfeiçoe. Non dobbiamo preoccuparci molto. Não devemos preocupar-nos muito. Ci permette di Isso aprirci permite ai dolori abrir-nos às dores e às alegrias dos nossos irmãos. Era il cardinale Vantuan. E o cardeal Van Tuan dizia que, na prisão, o Senhor lhe ensinara a distinguir entre as coisas de Deus, aquelas a que se dedicara durante a sua vida em liberdade, como padre e bispo, e o próprio Deus, a quem se dedicava estando preso. E così possiamo continuare con i santi. Assim podemos continuar com os santos, procurando como era o receptáculo. Ma andiamo alla Madonna, Mas vamos agora a Nossa Senhora. nella sua casa. Estamos na sua casa. Maria come recipiente e fonte Maria di como misericordia. recipiente e fonte de misericórdia. Salendo la scala dei santi, Subindo a escada dos santos à procura dos recipientes da misericórdia, chegamos a Nossa Senhora. ella è il recipiente Ela é o semplice recipiente e perfetto, simples e perfeito, con il quale riceve através do e qual distribuire la se misericordia. pode receber e distribuir a misericórdia. Libera, O seu sim livre à graça é a imagem oposta do pecado che condusse il figlio que levou o filho pródigo ao nada. Ella custodisce nella sua pienezza Ela conserva em si mesma uma misericórdia que é simultaneamente muito dela, nostra anima, muito da nossa alma ecclesiale. e muito da igreja. Una misericordia Uma misericórdia molto sua, muito sua, molto della nostra anima. muito da nossa alma e muito da igreja. Come afferma nel Magnificat, Como diz no Magnificat, guardata con bontà, sente que um olhar de bondade pousou na sua pequenez e sabe ver come la misericordia como a misericórdia de Deus giunge tutte le alcança todas as gerações. Ella sa vedere le opere Sabe ver as obras misericordia di que desenvolve esta misericórdia e sente-se acolhida, insieme a tutti Israele. juntamente com todo Israel, por tal misericórdia. Custodisce la memoria e la Guarda a memória e a promessa da misericórdia infinita de Deus verso il suo popolo. para com o seu povo. Il suo è il Magnificat O seu é o Magnificat de um coração íntegro, não esburacado, la storia ogni que olha a história e cada pessoa eterna misericordia. com a sua misericórdia maternal. In quel momento trascorso da solo con Maria, che mi è stato regalato dal Naquele momento em que transcorri a sós com Maria, sguardo rivolto alla Madonna, olhando para Nossa Senhora, Vergine di a Guadalupe, Virgem de e Guadalupe, lasciandomi guardare, e deixando-me olhar por ela, io ho chiesto per voi, pedi-lhe por vós, sacerdoti, queridos sacerdotes, che siate buoni preti. que sejais bons padres. Eu disse tantas vezes. Nel discorso ai vescovi, E no discurso aos bispos, detto loro che avevo disse-lhes que riflettuto a lungo refletira longamente sul mistero
sobre o mistério do olhar de Maria, sobre o seu carinho e a sua doçura, que nos infunde coragem para nos deixarmos misericordiar por Deus. Gostaria agora de vos lembrar alguns modos de olhar que tem Nossa Senhora, especialmente aos seus sacerdotes, já que, por nosso intermédio, quer olhar o seu povo. Maria olha-nos de um modo tal que nos sentimos acolhidos no seu regaço. Ela ensina-nos que a única força capaz de conquistar o coração dos homens é a ternura de Deus. Aquilo que encanta e atrai, aquilo que abranda e vence, aquilo que abre e liberta das cadeias não é a força dos meios, nem a dureza da lei, mas a fragilidade onipotente do amor divino. Fragilidade onipotente, que é a força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. Aquilo que o vosso povo busca nos olhos de Maria é um regaço no qual os homens, sempre órfãos e deserdados, buscam um abrigo, um lar. E isso tem a ver com os seus modos de olhar. O espaço que abrem os seus olhos é o de um regaço, não o de um tribunal ou de um consultório profissional. Se alguma vez notardes que se endureceu o vosso olhar, pelo trabalho, pelo cansaço, acontece com todos, que se endureceu o vosso olhar, que quando vêm as pessoas sentes fastídio ou não sentes nada, voltai a fixá-la. Parem. Voltai a fixá-la. Olhai-a com os olhos dos mais pequeninos do vosso povo, que pedem colo. E ela vos limpará o olhar de todas as cataratas que não deixam ver Cristo nas almas. Irá curar-vos de toda a miopia que torna indistintas as necessidades das pessoas, que são as do Senhor encarnado. E são as do Senhor encarnado. Irá curar de toda presbiopia que perde os detalhes, a pequena letra, onde se jogam as realidades importantes da vida da igreja e da família. O olhar de Maria cura. Outro modo de olhar de Maria tem a ver com a tecelagem. Maria olha tecendo, vendo como pode combinar, para bem de todas as coisas, que o vosso povo lhe apresenta. Dizia aos bispos mexicanos que, no manto da alma mexicana, Deus teceu com o fio dos traços mestiços do seu povo o rosto da sua manifestação na morenita. O mestre espiritual ensina que aquilo que se afirma de Maria, em sentido especial, disse da Igreja, em sentido universal, e de cada alma em particular. Ao ver como Deus teceu o rosto e a figura da guadalupana no avental de Juan Diego, podemos rezar contemplando como tece a nossa alma e a vida da Igreja. Dizem que não se consegue ver como
pôde ser pintada a imagem. É como se estivesse estampada. Gosto de pensar que o milagre não foi apenas estampar ou pintar a imagem com um pincel, mas que se recriou o manto inteiro. Foi transfigurado de cima a baixo, e cada fio. Aqueles que as mulheres aprendem a tecer desde pequenas, e para as peças de vestuário mais finas, usam as fibras do coração do maguei. Cada fio que ocupava o seu lugar foi transfigurado, assumindo os detalhes que brilham no seu lugar. E entrelaçados com os demais, igualmente transfigurados, fazem aparecer o rosto de Nossa Senhora e toda a sua figura e o que a rodeia. A misericórdia faz a mesma coisa. Não nos pinta por fora uma cara de bons. Não nos faz o Photoshop, mas com os mesmos fios de nossas misérias e com aquelas e pecados, com aqueles entrelaçados com o amor de Pai, tece-nos de tal maneira que a nossa alma se renova, recuperando a sua verdadeira imagem, a de Jesus. Por isso, sede sacerdotes capazes de imitar esta liberdade de Deus, escolhendo o que é humilde para manifestar a majestade do seu rosto e copiar essa paciência divina ao tecer, com o fio sutil da humanidade que encontrais, aquele homem novo que o vosso país espera. Não vos deixei levar pela vã pretensão de mudar o povo. É uma tentação nossa. Vou pedir ao bispo de me transferir. Não. Não vos deixei levar pela vã pretensão de mudar o povo, como se o amor de Deus não tivesse força suficiente para o mudar. Il terzo modo, come guarda la Madonna, o terceiro modo de como olhar a Nossa Senhora é o da atenção. Maria olha com atenção, concentra-se toda e envolve-se inteiramente com a pessoa que tem à sua frente, como uma mãe, quando só tem olhos para o seu filhinho, que lhe conta alguma coisa. Também as mães, quando o filho é muito pequeno, imitam a voz do filho para sair as palavras. Se fazem pequenas. Como ensina a bela tradição guadalupana, com referência ao México, a morenita é uma tradição. A morenita guarda os olhares daqueles que a contemplam. Reflete o rosto daqueles que a encontram. É necessário aprender que há algo de irrepetível em cada pessoa que olha para nós à procura de Deus. Não todos nos olham da mesma forma. Compete a nós tornar-nos permeáveis a tais olhares. Um sacerdote, um padre, que se torna impermeável aos olhares, está fechado em si mesmo. Guardar em nós, cada um deles, desses olhares, conservá-los no coração, protegê-los. Só uma igreja capaz de proteger o rosto dos seres humanos que vão bater à sua porta será capaz de lhes falar de Deus. Se você não é capaz de decifrar os seus sofrimentos dos homens que batem à sua porta, você não vai ser capaz de falar a Deus
sobre Deus. Falar a Ele sobre Deus. Se non decifriamo le loro sofferenze, Se não deciframos os seus se non sofrimentos, ci rendiamo conto se não nos damos conta das suas necessidades, nada poderemos oferecer-lhes. la ricchezza che abbiamo scorre unicamente A riqueza que temos só flui quando encontramos a pequenez daqueles que mendigam. incontro E tal encontro realiza-se precisamente nel nostro cuore di passione. no nosso coração de pastores. Ai vostri vescovi Aos vossos bispos, dissi che prestino attenzione a voi, pedi que prestassem atenção a vós, sacerdotes, lasciano esposti alla que não vos deixem expostos à solidão e ao abandono, solidarietà della mondanità. como prensa do mundanismo que devora o coração. Il mondo ci osserva con O attenzione, mundo observa-nos com atenção, ma per divorarci, mas para nos devorar, trasformarci, para transformar-nos em consumidores. tutti abbiamo bisogno di essere guardati Todos precisamos que nos olhem com atenção, per essere gratuiti. mas, digamos, desinteressadamente. State attenti, Estai atentos, voi vescovi. dizia eu aos bispos, Imparate a leggere gli sguardi e aprendei a ler os olhares dos vossos sacerdotes, per rallegrarvi con para loro vos alegrardes quando la gioia com di eles, raccontare quando se sentem felizes, contando tudo o que fizeram e ensinaram. Marcos 6,30. tirarsi indietro E para não os abandonardes quando se sentem e non um pouco desanimados, piangere só conseguindo chorar, hanno rinnegato porque negaram o Senhor. Lucas 22, 61, 62. sostenere E também para os apoiardes em comunhão com Cristo, quando algum, já batido, uscirà con Giuda sair com Judas na noite. Giovanni 13. João 13. Queste situazioni che Nessas situações, paternità del nunca falte a vossa paternidade de bispos ou sacerdotes. dicevo promuovete la comunione tra di loro, Encorajai a comunhão entre eles. Fazei com que possam aperfeiçoar os seus dons, inserindo-os nas grandes causas, porque o coração do apóstolo per cose piccole. não foi feito para coisas pequenas. Infine, come guarda Maria, Maria Finalmente, guarda in modo como olha Maria? Maria olha de modo integral, unindo tudo: il nostro passato, o nosso passado, presente e futuro. non ha uno sguardo Não tem uma visão fragmentada. la misericordia A misericórdia vede la totalità sabe ver a totalidade e intuisce e intui ciò che è più aquilo que é mais necessário. come Maria a Cana che è capace Como di sucedeu em Caná, quando Maria foi capaz de compadecer-se antecipadamente da aflição mancanza que acarretaria a falta de vinho na festa nupcial. che chiede a Gesù E pede a Jesus ponga remedio, para lhe dar solução uno se rende sem ninguém se aperceber. l'in- De igual forma, podemos la vita ver toda a nossa vida sacerdotal vedere come como que anticipata da antecipada pela misericórdia de Maria, que, le nostre prevendo as nossas necessidades, providenciou tudo o que temos. tutto quello che abbiamo. Tudo o que temos. Nella nostra vita c'è un po' Se existe algum vinho bom na nossa vida, non è per me não é por mérito nosso, la sua anticipazione mas misericordia, pela misericórdia preveniente quella che lei già canta, daquela que já no Magnificat canta, il Signore ha guardato como o Senhor bondosamente pôs os olhos na humildade da sua serva e se lembrou da sua misericórdia. una misericordia che si estende Uma misericórdia que se estende de geração em geração sobre os pobres e oprimidos. la lettura A leitura con aqui Maria feita por Maria è quella della é a leitura da história como misericórdia. possiamo concludere Podemos concluir recitando la Salve Regina, rezando a Salve Rainha, le cui invocazione cujas invocações riecheggia lo Spirito. ecoa o Espírito do Magnificat. Ella
è la madre di misericordia. Maria é a mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. E quando voi, Quando vocês, sacerdoti, sacerdotes, abbiate momenti oscuri, têm brutti, momentos obscuros, difíceis, quando non sappiate come arrangiarvi quando não sabem como nel più arranjar-se intimo del vostro cuore, no mais íntimo do coração de vocês. non dico Não digo guardate la madre solo, quello che só dovete fare. olhar a mãe, aquilo que já faz, Lasciatevi guardare da lei. mas andem ali e deixem ser olhados por ela. Deixem ser contemplados por ela em silêncio. Addormentandovi. Até, se for o caso, adormecendo-se Questo diante da farà mãe. che in quei momenti brutti, Nestes momentos difíceis, brutos da forse vida, con tanti sbagli che avete talvez com fatto, tantos erros che vi hanno portato que lì, vocês tenham feito farà e tenham levado até ali, da questa sporcizia il ajudará cettacolo di misericordia. e toda essa sujeira seja o receptáculo da Lasciatevi misericórdia. guardare dalla Madonna. Deixem-se ser I suoi contemplados occhi pelo olhar de Maria. Sono quelli Os che seus olhos consideriamo misericordiosos il miglior recipiente são aqueles que consideramos o melhor nel senso recipiente che da possiamo misericórdia, bere in essi no sentido de que é quello possível sguardo beber neles indulgente e aquele olhar indulgente e bom di cui abbiamo de que temos sete, sede, come solo si può avere sete di como, uno como sguardo. só se pode ter sede Quegli occhi deste olhar, deste misericordiosi contemplar. sono anche quelli che ci fanno vedere Além le disso, opere aqueles di olhos misericordia di misericordiosos Dio fazem-nos nella ver storia as degli obras da uomini misericórdia e de scoprire Deus na Gesù história dos nei loro homens volti. e descobrir Jesus nos seus Maria, rostos. Em troviamo Maria, la terra promessa, encontramos a terra il regno della prometida, misericordia o reino da instaurato misericórdia che estabelecida tiene por nosso già Senhor, in questa que vita encontramos já nesta vida, ogni esilio depois de cada ingiustificato, exílio, cada desterro que nos condena ao pecado, presi per mano da lei tomados pela sua mão e aggrappandoci e al suo assim manto. colocamos-nos no seu manto, agarrando o seu manto. Io nel mio studio No meu escritório, eu tenho una bella immagine uma imagem bela che mi ha regalato Rupnik, l'ha fatto lui, que o próprio Rubnik della fez e me presenteou Sincatábasis. das Sincatábases. E lei E ela che fa scendere que Gesù. faz descer Le Jesus. mani sono come scalini. Essas mãos Ma como quello che piace di pequenos più degraus. è che Mas Gesù o que eu gosto mais é in que una mano Jesus, ha la pienezza della legge numa mão, e con l'altra si tem aggrappa al manto della a Madonna. plenitude da lei, na Anche outra lui mão está agarrada si aggrappa ao manto da mãe. Também ele está agarrado ao manto da mãe. A tradição russa dos monges, dos velhos monges, nos dizem che nelle que turbulenze é na turbulência spirituali espiritual bisogna tem necessidade, devemos avere rifugio sotto il manto della Madonna. buscar o refúgio sob o manto La de prima Nossa antifona Senhora. A primeira di antífona Occidente è do questa. Ocidente é Sotto esta: un presidio, sob tu presidium, il manto della Madonna. sob Non avere o manto vergogna. Non de fare Nossa grandi Senhora. discorsi, stare Não lì. tem vergonha, não fazer grandes discursos, é estar ali diante dela e deixar-se ser contemplados por ela e chorar. Quando Troviamo un prete che encontramos um padre è capace di questo, que é capaz disso, andare dalla madre e de piangere ir até a Maria, nossa mãe, e chorar diante dela, tanti peccati. com tantos pecados que traz. Io posso dire, Eu posso dizer, è un buon prete é um bom perché è padre, un buon figlio, porque é um sarà bom un buon filho, padre. será um bom padre. Presi per mano da lei, e Tomados sotto il pela suo sua guardo mão e possiamo sob o seu cantare olhar, con gioia
Podemos cantar com alegria as grandezas do Senhor. Podemos dizer-lhe: a minha alma canta para vós, Senhor, porque olhastes com bondade para a humildade e pequenez de vosso servidor. Feliz de mim que fui perdoado. A vossa misericórdia que usastes para com todos os vossos santos, com todo o vosso povo fiel, também chegou a mim. Vivi distraído, buscando os meus interesses, pelo orgulho do meu coração, mas não ocupei nenhum trono, Senhor. E a minha única possibilidade de exaltação, minha única glória, é que a vossa mãe me tome no seu colo, me cubra com seu manto e me ponha junto do seu coração. Quero ser amado por vós, como um entre os mais humildes do vosso povo, saciar com vosso pão os que têm fome de vós. Ricordati, Signore, Recordai-vos, Senhor, della tua alleança da di vossa misericordia aliança de misericórdia con i tuoi figli, com os vossos filhos, os sacerdoti, sacerdotes do vosso povo. che con Maria possiamo Possamos essere com Maria segno ser e sinal sacramento e sacramento della tua da misericordia. vossa misericórdia. Assim se conclui então a segunda meditação do Papa Francisco, dedicada ao receptáculo da misericórdia. A primeira meditação do dia foi do distanciamento à festa, e na parte da tarde nós teremos a terceira meditação que o Santo Padre fará diretamente aos sacerdotes que estarão reunidos na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Vamos cantar agora o Salve Rainha. E com o canto do Salve Rainha se conclui então essa segunda parte dos exercícios espirituais que o Santo Padre propõe aos sacerdotes por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes, que teve já início no dia de ontem, com os sacerdotes que foram convidados a dirigir-se a uma das 3 igrejas jubilares, indicados pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização para o Ano Santo, né, onde participaram de uma peregrinação. Tivemos a celebração do Sacramento, da Reconciliação e também a Santa Missa. Agora a parte da tarde, que será a terceira parte de meditação que o Santo Padre irá trazer. E amanhã, sexta-feira, Papa Francisco preside a Santa Missa na solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, com transmissão ao vivo também na Rádio Vaticano, a partir das 4h20, hora de Brasília. Padre Geraldo estará conosco também amanhã, Padre Geraldo? Sim, estarei acompanhando a missa com o Santo Padre. Interessante, o Santo Padre se manifestou como um mestre espiritual muito perspicaz, tocando o coração dos sacerdotes, aqui ajudando na transmissão
ajudando na transmissão, muitas vezes eu me emocionei, porque de fato ele consegue tocar o coração sacerdotal, conduzindo os padres nessa meditação profunda sobre a misericórdia na vida dos santos, especialmente na vida de Nossa Senhora. E os momentos clímax, vamos dizer assim, dessas meditações, que naturalmente depois levando para casa se pode ler, foram as palavras que o Papa disse de coração. Aquelas que não estavam contidas no texto, não? Como deixar-se olhar por Maria, deixar chegar a chorar, não ter vergonha de chorar, não se cobrir, mas se mostrar, deixar ser visto por Maria. Agarrar-se no manto, né? É belíssimo. Então, quer dizer, são as coisas que eu tenho certeza que vão levar para o coração, e os nossos sacerdotes dispersos em todo o nosso imenso Brasil, nas nossas realidades, poderão refletir no seu íntimo também, como agarrar-se ao manto da Maria. E nós que somos sacerdotes, nós necessitamos deste olhar de misericórdia que Nossa Senhora nos contempla. Somos necessitados dessa graça misericordiosa porque trazemos a fragilidade. Isso que o Santo Padre falou na primeira reflexão de uma maneira esplêndida. A nossa fragilidade e a misericórdia de Deus. A nossa dignidade como sacerdote só tem sentido se nós temos essa consciência de que somos um receptáculo frágil, como um jarro furado. Recebemos a graça, mas a perdemos sempre. Por isso, necessitados de encher sempre este receptáculo com a graça, com a misericórdia de Deus. Padre Geraldo, muito obrigado pela sua presença. Então, até amanhã. Até amanhã, e estaremos com alegria juntos.